Ergui a estátua da Virgem Maria e a lancei no rio como um desafio a Deus. E só percebi o erro quando senti o peso de algo invisível me puxando para baixo. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. Era uma sexta-feira chuvosa de outubro quando levei a estátua da Virgem Maria até a ponte velha da cidade. Dezenas de jovens me seguiam em silêncio religioso, todos vestidos de preto como uma procissão invertida, sussurrando palavras que eu havia ensinado durante meses de doutrinação cuidadosa. Eu segurava aquela imagem de gesso com as duas mãos, erguendo-a como um troféu de guerra contra tudo que um dia representou esperança na minha vida. O barulho incessante da chuva batendo na água do rio lá embaixo criava uma trilha sonora perfeita para o que eu considerava meu momento de glória suprema. O ápice de anos de rebelião sistemática contra Deus, contra a fé, contra qualquer coisa que lembrasse submissão ou humildade diante de forças superiores. Meu nome é Juliano Vilela, e naquela época, aos 28 anos de idade, eu me orgulhava profundamente de ser o líder respeitado e temido de um grupo underground que chamávamos de os Filhos da Verdade. Era um nome pomposo e deliberadamente provocativo para mascarar o que realmente éramos. Jovens perdidos e machucados seguindo outro jovem perdido e machucado, todos unidos pelo ódio comum e visceral contra qualquer coisa que lembrasse fé cristã, amor incondicional ou esperança transcendente. Eu havia encontrado aquela estátua particular numa capela abandonada nos arredores da cidade, durante uma das nossas expedições noturnas em busca de símbolos religiosos para destruir ritualisticamente. Era pequena, de uns 40 centímetros de altura, mas para mim representava simbolicamente tudo o que eu queria destruir, apagar e arrancar definitivamente da face da terra. Escutem bem, todos vocês! Gritei para o grupo, minha voz cortando o barulho ensurdecedor da chuva como uma lâmina afiada rasgando o tecido. Esta noite vocês vão testemunhar algo que mudará suas vidas para sempre. Vocês vão ver com os próprios olhos que não existe força maior que a nossa vontade coletiva, que não existe proteção divina real, que não existe milagre que possa resistir à determinação férrea de quem realmente conhece a verdade sobre a natureza ilusória da realidade. Segurei a estátua bem alto acima da cabeça, sentindo o peso dela nas minhas mãos que tremiam não de medo, mas de uma adrenalina viciante que havia se tornado minha droga preferida durante aqueles anos sombrios da minha existência. Os olhos pintados de azul claro de Maria pareciam me observar com uma serenidade perturbadora, mas eu interpretei aquilo como mais uma prova da minha imaginação ainda contaminada por resíduos da educação cristã que havia recebido na infância. Vinícius, um rapaz magro e intenso de 19 anos que me seguia há 2 anos com devoção quase religiosa, estava posicionado na primeira fileira do nosso pequeno grupo. Ele tinha os olhos vidrados de expectativa e admiração, como sempre ficava quando eu preparava alguma demonstração particularmente ousada do nosso poder coletivo sobre as forças da superstição tradicional. Mestre, ele disse com a voz embargada de emoção genuína, é isso mesmo que o Senhor sempre nos ensinou durante todos esses meses. A gente precisa mostrar para o mundo inteiro que essas coisas são só ilusões psicológicas criadas para manter as pessoas fracas e eternamente submissas às autoridades religiosas. Os outros membros do grupo murmuraram concordando entusiasticamente, alimentando ainda mais minha sensação crescente de poder absoluto e liderança inquestionável. Eu me sentia como um general experiente diante do seu exército disciplinado, pronto para uma batalha decisiva que eu tinha absoluta certeza de que iria vencer de forma esmagadora e definitiva. A ponte era um local estratégico que eu havia escolhido cuidadosamente para nosso ritual final de libertação espiritual. Durante o dia, era razoavelmente movimentada, com carros e pedestres atravessando regularmente de um lado para outro da cidade. À noite, especialmente com chuva forte como aquela que caía implacavelmente, ficava praticamente deserta e silenciosa. Mas eu sabia que alguns moradores das casas próximas podiam nos observar das suas janelas iluminadas, e era exatamente isso que eu queria. Testemunhas para minha declaração final e irreversível de independência espiritual total. Deus não existe. Gritei para o céu carregado de nuvens negras e ameaçadoras, erguendo a estátua ainda mais alto em direção às estrelas invisíveis. E se por acaso existe mesmo, que venha aqui agora me impedir, que mostre sua força real diante da minha determinação inabalável. A chuva gelada escorria pelo meu rosto como lágrimas que eu jamais derramaria voluntariamente, misturando-se com o suor da excitação doentia que tomara conta do meu corpo inteiro. Eu sentia o coração disparando descontroladamente dentro do peito, não de medo ou ansiedade, mas de uma excitação perigosa que hoje sei que era sintoma de um desequilíbrio psicológico profundo. Era como se eu estivesse numa montanha-russa emocional interminável, completamente viciado na adrenalina pura de desafiar publicamente tudo que a sociedade ao meu redor considerava intocável e sagrado. Cada provocação bem-sucedida me dava uma sensação temporária de poder que logo se esvaía,
exigindo provocações cada vez maiores para manter o mesmo nível de satisfação psicológica distorcida. Joguei a estátua no rio com toda a força muscular que consegui reunir, usando o impulso de todo o meu corpo numa demonstração teatral calculada de rejeição total aos valores cristãos. O barulho do impacto da imagem na água corrente foi parcialmente abafado pela tempestade, mas para meus ouvidos hipersensibilizados soou como o estrondo glorioso de uma bomba explodindo, como se eu tivesse dinamitado definitivamente a última ponte que me conectava à minha infância religiosa, à minha inocência perdida, a possibilidade remota de retorno ao lar espiritual que havia abandonado anos antes. Os seguidores que me acompanhavam naquela noite fatídica gritaram de surpresa e alegria selvagem, aplaudiram minha ousadia extrema com entusiasmo genuíno. Me chamaram de corajoso e revolucionário como se eu fosse algum tipo de herói libertador liderando uma insurreição contra forças opressivas. Eu estava absolutamente radiante de orgulho ferido e satisfação narcísica, sentindo-me como um guerreiro vitorioso que acabará de conquistar o território inimigo mais importante e estratégico numa guerra cósmica entre luz e trevas. Mas de repente, uma sensação estranha e completamente inexplicável tomou conta de mim, como se algo invisível e irresistivelmente poderoso estivesse me puxando fisicamente em direção à água escura que corria implacavelmente lá embaixo. Era como se o próprio rio estivesse me chamando pelo nome com uma voz que eu não conseguia ouvir conscientemente, me desafiando pessoalmente, me convidando para um duelo final cujas regras eu não compreendia nem controlava. Não sei se foi impulso puro, loucura temporária induzida pela excitação do momento, ou a manifestação mais cristalina do meu orgulho ferido e da minha necessidade doentia de provar superioridade absoluta sobre qualquer força cósmica que pudesse existir. Mas sem pensar duas vezes nas consequências, sem calcular riscos básicos de segurança, gritei uma última provocação blasfema que ecoou pela noite tempestuosa. Se Deus existe de verdade, se tem mesmo algum poder real sobre a realidade física, então que me prove agora mesmo neste exato momento. E, diante dos olhos completamente arregalados e atonitos dos meus seguidores que assistiam sem acreditar no que estavam vendo, pulei deliberadamente atrás da estátua, mergulhando de cabeça no abismo líquido que se abria embaixo da ponte como uma boca faminta esperando para me devorar. A última coisa que eu vi antes de tocar a superfície gelada da água foi o grito coletivo de desespero absoluto dos meninos na ponte, um som de horror puro que ainda ecoa na minha memória traumatizada em certas noites silenciosas e insones. A última coisa que pensei, no milésimo de segundo antes do impacto que mudaria minha vida para sempre de forma irreversível, foi que finalmente eu iria provar, de uma vez por todas e sem possibilidade de contestação, que era genuinamente mais forte que qualquer força divina que pudesse existir em qualquer dimensão conhecida ou desconhecida do universo. Como eu estava tragicamente, pateticamente enganado. Como não fazia nem ideia do que estava prestes a descobrir nas profundezas geladas e implacáveis daquele rio que se tornaria meu batistério involuntário, minha fonte batismal não escolhida, meu útero aquático de renascimento espiritual. A água me recebeu como um punho fechado de ferro temperado no gelo, com uma frieza que penetrou instantaneamente até a medula dos ossos e uma violência hidráulica que me deixou completamente desorientado e sem referências espaciais. O choque térmico foi tão intenso e brutal que por alguns segundos críticos não consegui nem mesmo tentar respirar adequadamente, como se todos os músculos do meu sistema respiratório tivessem enrijecido simultaneamente numa paralisia temporária mas aterrorizante. A correnteza subaquática era muito mais forte e traiçoeira do que eu havia calculado na minha arrogância científica superficial, muito mais violenta e imprevisível do que aparentava quando observada da segurança enganosa da superfície seca. Em poucos segundos que se estenderam como horas de agonia, fui arrastado inexoravelmente para longe da ponte, para longe dos gritos desesperados e impotentes dos meninos que haviam me seguido, para longe de qualquer possibilidade realista de socorro humano imediato ou eficaz. A escuridão debaixo d'água era completa, absoluta, sufocante como um manto negro de veludo pesado que envolvesse todo o universo conhecido numa mortalha impenetrável. E pela primeira vez em muitos anos da minha vida adulta supostamente independente e autossuficiente, eu senti algo que havia quase conseguido esquecer completamente através de anos de condicionamento mental. Medo real e primitivo, medo animal e visceral, medo existencial de morrer sozinho e abandonado num lugar escuro onde ninguém jamais encontraria meu corpo. Medo de que minha existência terminasse de forma tão estúpida e sem sentido quanto havia sido minha rebelião prolongada contra tudo que era genuinamente sagrado e belo no mundo. Para entender realmente como cheguei naquela ponte numa noite tempestuosa de outubro, carregando uma estátua religiosa roubada e liderando um grupo de jovens perdidos numa demonstração pública de blasfêmia calculada, preciso voltar alguns anos no tempo e contar detalhadamente como me transformei gradualmente no homem cheio de ódio sistemático que desafiou Deus diante de uma multidão de seguidores impressionáveis e vulneráveis. Não nasci assim, obviamente. Ninguém nasce naturalmente querendo destruir tudo que é sagrado e transcendente no mundo.
Minha história começou numa casa simples e apertada do bairro Operário São José, como filho único de Rosa, uma mulher fisicamente pequena mas espiritualmente gigantesca, que trabalhava incansavelmente como faxineira em 3 casas diferentes para conseguir sustentar nossa pequena família depois que meu pai biológico nos abandonou sem explicação convincente ou satisfatória. Meu irmão Paulo, 2 anos mais novo que eu, sempre foi o que chamávamos carinhosamente de menino dourado da nossa família disfuncional, naturalmente obediente sem ser submisso, espontaneamente carinhoso sem ser pegajoso, genuinamente estudioso sem ser obsessivo, daqueles filhos raros que nunca dão trabalho sério para os pais e que parecem ter nascido já sabendo instintivamente a diferença fundamental entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o construtivo e o destrutivo. Eu, pelo contrário direto, desde muito pequeno questionava absolutamente tudo com uma intensidade que beirava a obsessão, brigava com todo mundo por motivos que nem eu mesmo conseguia explicar direito para mim mesmo, vivia arrumando confusão desnecessária na escola e em casa, sempre testando limites estabelecidos e desafiando figuras de autoridade de uma forma sistemática que deixava minha mãe constantemente exausta e cronicamente preocupada com meu futuro. Quando criança, eu realmente frequentava com regularidade impressionante e até com certo entusiasmo genuíno a igreja católica tradicional do nosso bairro humilde. Cantava no coral infantil com uma voz naturalmente afinada que fazia minha mãe se orgulhar visivelmente durante as missas solenes de domingo. Ajudava o padre idoso nas festas juninas comunitárias e procissões tradicionais que marcavam o calendário religioso local. Até cheguei a cogitar seriamente a possibilidade de ser coroinha por um tempo prolongado, fascinado pela solenidade majestosa dos rituais litúrgicos e pela sensação profunda de pertencimento comunitário que aquela congregação me proporcionava de forma consistente. Mas isso foi tudo antes dos meus 17 anos tumultuados. Antes das perguntas existenciais profundas começarem a me atormentar durante as noites insones de adolescência confusa, antes da revolta filosófica se instalar definitivamente no meu coração como uma erva daninha espiritual que cresce silenciosamente no jardim da alma e vai dominando todo o espaço interno até não sobrar lugar para mais nada além de questionamento amargo e dúvida corrosiva. As perguntas eram aparentemente simples no início, do tipo que qualquer adolescente inteligente e sensível faria naturalmente. Por que havia tanto sofrimento desnecessário e injustificado no mundo se Deus era realmente tão bom, poderoso e amoroso quanto nos ensinavam repetidamente nos sermões dominicais? Por que meu pai havia nos abandonado covardemente, sem explicação satisfatória ou despedida adequada, quando eu tinha apenas 8 anos de idade e mais precisava de uma figura paterna estável? Porque minha mãe bondosa e trabalhadora precisava se matar de trabalhar como uma escrava moderna e ainda assim mal conseguíamos pagar as contas básicas de casa e manter um padrão de vida minimamente digno? Porque as orações fervorosas que eu ouvia todas as noites saindo do quarto da minha mãe pareciam nunca ser respondidas de forma concreta, verificável e inequívoca? Onde estava esse Deus supostamente onipresente quando as famílias se desfaziam, quando as crianças sofriam sem motivo, quando os bons eram punidos e os maus prosperavam visivelmente? O abandono repentino e inexplicável do meu pai foi definitivamente o evento sísmico traumático que rachou minha fé infantil como um terremoto violento racha uma casa pelos alicerces mais profundos e fundamentais. Ele simplesmente desapareceu numa manhã comum de segunda-feira, deixando apenas um bilhete mal escrito e cheio de erros de português dizendo vagamente que precisava encontrar seu caminho na vida e que um dia nós entenderíamos suas razões profundas. Lembro-me perfeitamente de ter corrido atrás dele na rua principal do bairro, gritando desesperadamente: "Papai, volta, por favor, não me deixa." Enquanto ele caminhava com passos determinados e rápidos sem jamais olhar para trás nem uma única vez, carregando uma mala pequena de couro marrom gasto e levando junto toda a minha segurança emocional básica e confiança fundamental no mundo dos adultos supostamente responsáveis e confiáveis. Minha mãe chorou incontrolavelmente por dias seguidos, trancada no quarto dela, saindo apenas para trabalhar nas casas dos patrões e cuidar de nós 2 filhos com um sorriso forçado e transparente que não conseguia esconder nem por um segundo a devastação interior completa que havia tomado conta da sua alma gentil. Paulo, ainda muito pequeno para compreender completamente a gravidade e as implicações de longo prazo da situação familiar que havia se criado, se fechou num silêncio assustador e preocupante que durou várias semanas consecutivas. E eu comecei a sentir uma raiva crescente e incontrolável contra esse Deus invisível que havia permitido que aquilo acontecesse especificamente com nossa família, que sempre tentará seguir seus mandamentos da melhor forma humanamente possível, que frequentava a igreja regularmente, que rezava antes das refeições, que tentava ser boa e honesta em todas as circunstâncias. As perguntas infantis se transformaram gradualmente em revolta adolescente sistemática e bem articulada. A revolta se intensificou progressivamente e se transformou em ódio filosófico consciente e deliberado. E o ódio encontrou combustível intelectual abundante e sofisticado quando descobri, aos 16 anos de idade,
um grupo fascinante de jovens que se reunia secretamente numa casa abandonada nos fundos do nosso bairro. Eles se autodenominavam pomposamente de buscadores da verdade e eram liderados por um homem carismático e erudito de 40 anos chamado Marcelo. Marcelo possuía uma biblioteca pessoal impressionante e eclética, repleta de livros raros e proibidos sobre ocultismo prático, magia negra tradicional, rituais pagãos antigos, críticas acadêmicas ferozes ao cristianismo institucional, filosofias orientais alternativas e tratados sobre poder pessoal que prometiam independência total de qualquer autoridade externa, seja ela humana ou divina. Marcelo falava com toda a eloquência persuasiva de um professor universitário experiente sobre como as religiões organizadas eram fundamentalmente instrumentos sofisticados de controle social e manipulação psicológica das massas ignorantes. Como os deuses de todas as tradições conhecidas eram essencialmente invenções humanas deliberadamente criadas para manter as pessoas comuns eternamente submissas, conformadas e satisfeitas com suas misérias materiais e limitações espirituais autoimpostas. Seus argumentos eram intelectualmente sedutores, aparentemente bem fundamentados em pesquisa histórica e análise sociológica, e ofereciam explicações racionais e científicas para todas as contradições gritantes e injustiças evidentes que eu observava constantemente no mundo ao meu redor, especialmente na minha própria experiência familiar traumática. Eu devorava aqueles livros proibidos e fascinantes como um faminto devora pão fresco após dias de jejum forçado. Em poucos meses de estudo intensivo e participação regular nas reuniões clandestinas do grupo, eu estava completamente envolvido e comprometido com aquela nova visão de mundo que parecia finalmente fazer sentido lógico das minhas experiências pessoais dolorosas e das minhas observações sobre a natureza aparentemente injusta e aleatória da existência humana. Participava entusiasticamente de rituais noturnos elaborados e misteriosos. Decorava pacientemente encantamentos complexos em latim arcaico que eu mal compreendia, mas que me faziam sentir poderoso e especial. Aprendi metodicamente a desprezar e ridicularizar qualquer manifestação de fé cristã como sendo pura superstição primitiva de gente intelectualmente limitada e emocionalmente infantil que não conseguia enfrentar a realidade nua e crua da existência sem muletas psicológicas consoladoras. Minha família começou a notar rapidamente a mudança radical e preocupante no meu comportamento geral e atitude cotidiana. Eu ficava visivelmente irritado e agressivo sempre que minha mãe rezava o terço em voz alta na sala de estar, como havia feito religiosamente todas as noites durante toda a minha infância sem jamais faltar um único dia. Saía ostensivamente de casa sempre que ela ligava programas religiosos na televisão, demonstrando meu desprezo crescente de forma cada vez mais dramática e deliberadamente ofensiva. Respondia invariavelmente com sarcasmo cruel e sofisticado sempre que Paulo tentava gentilmente me convidar para acompanhar a família à missa de domingo, como fazíamos tradicionalmente há anos sem qualquer problema ou resistência. Juliano, isso que você está fazendo não está te fazendo bem de forma alguma. Paulo me dizia com aquela preocupação genuína e tocante de irmão mais novo que ainda acreditava sinceramente que podia salvar o irmão mais velho de si mesmo. Você está ficando visivelmente mais amargo, mais agressivo, mais fechado e antipático a cada dia que passa. A mãe chora escondido no quarto dela por sua causa quase todas as noites. Ela não entende o que aconteceu com você, nem eu entendo. Mas eu ri abertamente da ingenuidade dele, da sua fé simples e não questionada, da sua incapacidade aparente de enxergar o que eu considerava verdade óbvia e cientificamente comprovada sobre a inexistência real de qualquer divindade benevolente governando o universo de forma justa e equitativa. Paulo, você ainda é muito criança e imaturo para entender essas questões complexas e profundas. Eu respondia com toda a arrogância intelectual de quem se julgava infinitamente superior em conhecimento, sabedoria e sofisticação filosófica. Você ainda acredita ingenuamente em Papai do Céu e em historinhas de ninar criadas especificamente para acalmar mentes fracas e dependentes. Eu finalmente descobri o poder real, o controle verdadeiro e científico sobre a minha própria vida e o meu próprio destino cósmico. Quando Marcelo se mudou inesperadamente da cidade por motivos que nunca ficaram completamente claros para nenhum de nós seguidores, o grupo original Buscadores da Verdade naturalmente se desfez e se dispersou como folhas ao vento. Mas eu já estava irremediavelmente viciado na sensação intoxicante de superioridade espiritual e intelectual que aquelas ideias revolucionárias me proporcionavam de forma constante e viciante. A arrogância havia se tornado literalmente uma droga poderosa da qual eu não conseguia mais me livrar por conta própria, mesmo que quisesse sinceramente tentar. Era como se eu precisasse de doses cada vez maiores de provocação e transgressão para manter o mesmo nível de satisfação psicológica que havia experimentado no início da minha jornada de libertação espiritual. Foi então que tomei a decisão fatídica que mudaria não apenas o rumo da minha própria vida de forma irreversível, mas também a vida de muitas outras pessoas inocentes que cruzariam meu caminho durante os anos sombrios que se seguiriam. Decidi formar meu próprio grupo esotérico,
ser meu próprio mestre espiritual, criar minha própria escola de pensamento livre das limitações que eu percebia no trabalho anterior de Marcelo. Coloquei cartazes discretos mas atraentes nas principais universidades da região. Falei estrategicamente com alguns conhecidos que eu sabia estarem atravessando períodos de descontentamento existencial agudo com suas vidas. Usei habilmente as redes sociais emergentes para atrair jovens idealistas em busca de respostas alternativas para as grandes questões da existência humana e do propósito cósmico. Em algumas semanas de trabalho dedicado de recrutamento, eu tinha 15 pessoas diferentes me seguindo com admiração genuína e quase religiosa. Batizei nosso grupo com o nome deliberadamente pomposo e provocativo de Os Filhos da Verdade, uma denominação que soava simultaneamente mística e revolucionária, respeitável e rebelde, antiga e moderna. Nossos encontros aconteciam religiosamente 2 vezes por semana, sempre durante a noite para criar a atmosfera apropriada de mistério e clandestinidade, sempre em locais que mudávamos estrategicamente para manter um ar permanente de aventura e segredo iniciático. Eu falava durante horas com paixão crescente sobre como libertar definitivamente a mente das superstições religiosas tóxicas que nos haviam sido impostas sistematicamente desde a infância mais tenra. Ensinava técnicas elaboradas de concentração mental e visualização que eu proclamava serem infinitamente mais poderosas que qualquer oração tradicional. Distribuía livros selecionados e textos que criticavam ferozmente o cristianismo. E aos poucos, fui introduzindo práticas mais extremas. Rituais de purificação que envolviam destruir objetos religiosos, sessões onde zombávamos de passagens bíblicas. Os jovens começaram a me chamar de mestre. Eu me sentia importante pela primeira vez na vida. Quando caminhava pelas ruas do bairro, as pessoas me olhavam com mistura de curiosidade e receio. Alguns pais proibiam os filhos de falar comigo. Algumas mães faziam o sinal da cruz quando me viam passar. Tudo isso alimentava ainda mais meu ego crescente. Em casa, a tensão era constante. Minha mãe tentava conversar comigo, mas eu sempre desviava o assunto ou respondia com ironia calculada. Mãe, suas orações fervorosas não mudaram nossa situação financeira precária. Suas crenças não trouxeram meu pai de volta. Por que ainda insiste nessa fantasia improdutiva? Ela chorava, e eu saía me sentindo vitorioso por ter vencido mais uma discussão. A situação ficou insustentável quando comecei a trazer o grupo para reuniões na nossa sala. Minha mãe não aguentava ver 15 jovens falando mal de tudo que ela considerava sagrado. Após uma discussão particularmente feia, ela me deu um ultimato. Ou você para com isso, ou vai ter que procurar outro lugar para morar. Eu escolhi sair de casa. Era prova de que estava disposto a sacrificar tudo pela minha verdade. Aluguei um quartinho numa pensão com dinheiro dos encontros de iluminação que cobrava dos seguidores. Era um lugar úmido e mal ventilado, mas que eu romantizava como refúgio para estudos profundos. Foi ali que conheci melhor Vinícius. Ele tinha 19 anos, vinha de família evangélica rígida, estava revoltado contra os pais. Mestre, ele me dizia, você me libertou de uma prisão. Agora vejo como meus pais são fanáticos. Vinícius era meu discípulo mais dedicado. Memorizava tudo que eu ensinava, participava de todos os rituais, sempre me defendia quando alguém questionava nossas práticas. Durante meses, nossa rotina foi essa, encontros com práticas cada vez mais ousadas. Começamos queimando folhetos de igreja. Depois, pequenas imagens religiosas de brechós. Vinícius sugeriu algo mais impactante. Por que não fazemos um ritual na mata? Encontrei uma clareira isolada onde podemos fazer o que quisermos. A ideia me animou. Nossos encontros estavam repetitivos. Na noite combinada, 12 seguidores me acompanharam. Vinícius havia preparado tudo: velas pretas, símbolos desenhados com tinta vermelha, fogueira no centro. Hoje vocês vão ver poder verdadeiro, anunciei. O ritual começou normalmente. Todos em círculo, cantando palavras que eu decorara de livros sobre magia. Mas Vinícius queria mais. Mestre, quero provar que não tenho medo. Deixa eu atravessar a fogueira. Quero mostrar que a fé verdadeira protege. Eu deveria ter negado. Era perigoso demais. Mas meu ego estava inflado. Se conseguir, será a prova definitiva do nosso poder. Vinícius correu para saltar a fogueira, mas escorregou numa pedra molhada. Caiu diretamente nas chamas. O grito cortou a noite. Em segundos, as roupas pegaram fogo. Corremos para ajudar, mas ele estava gravemente queimado. Levamos ao hospital correndo. Vinícius ficou internado 3 semanas. Queimaduras cobriam 40% do corpo.
Eu visitava diariamente, carregando culpa que não conseguia processar. Não foi sua culpa, mestre. Ele repetia mesmo sofrendo dores inimagináveis. Mas via nos olhos dos outros uma dúvida que não existia antes. Na terceira semana, desenvolveu infecção generalizada. Os médicos fizeram tudo o que podiam. Ele morreu numa terça de manhã, com a mãe orando baixinho ao lado da cama. Quando recebi a notícia, senti como se o chão tivesse desaparecido. O grupo se desfez imediatamente. Pais procuraram a polícia, mas foi classificado como acidente. Eu sabia que fora minha irresponsabilidade, minha sede de poder, que levará aquele menino à morte. Pela primeira vez, me senti verdadeiramente sozinho. Tranquei-me no quartinho por dias, sem comer direito. Na terceira noite tive o primeiro sonho estranho. Estava numa igreja vazia, ajoelhado diante do altar. Uma mulher de manto azul caminhava em minha direção. Não falava, apenas me olhava com tristeza profunda nos olhos. Tentei racionalizar como consciência culpada, criando símbolos religiosos para me torturar. Mas a imagem não saía da cabeça. Era estranha, porque não causava medo, apenas melancolia inexplicável. Durante a semana seguinte, o sonho se repetiu todas as noites. Sempre a mesma cena, eu ajoelhado, ela se aproximando silenciosamente. Tentei falar com ela. Quem é você? O que quer? Ela balançou a cabeça decepcionada e desapareceu. Comecei evitando dormir, tomando café em excesso, assistindo filmes até tarde. Mas o cansaço sempre vencia, e lá estava ela novamente, me lembrando de algo que não conseguia identificar. Foi quando decidi fazer algo drástico para recuperar confiança. Os sonhos eram manifestação da culpa. Precisava provar que ainda tinha controle. Surgiu a ideia da ponte, da estátua, do desafio final. Se fizesse algo mais ousado, os sonhos parariam e eu voltaria a ser o mestre confiante. Como eu estava errado. Como não fazia ideia do que estava prestes a descobrir naquela noite chuvosa. A água estava mais fria que eu esperava. Nos primeiros segundos, mantive algum controle, tentando nadar para a margem. Mas a correnteza me arrastava como mão gigante. Ouvi gritos dos seguidores ficando distantes. A chuva martelava na superfície, criando barulho ensurdecedor. Tentei gritar por ajuda, mas engoli água e me desesperei. Meus braços pesavam como chumbo. As roupas encharcadas dificultavam cada movimento. Pela primeira vez, a realidade da situação me atingiu. Eu poderia morrer ali. Todo aquele teatro sobre ser mais forte que Deus poderia terminar comigo afogado num rio de cidade pequena. Aos 28 anos, sozinho e aterrorizado. Debaixo d'água, no escuro completo, comecei a lembrar de coisas que havia esquecido há anos. Lembrei da minha mãe me ensinando a rezar quando eu era pequeno. Anjo da guarda, meu zelador, me leve sempre pelo bom caminho. Lembrei das noites de tempestade quando eu acordava com medo e ela vinha ao meu quarto, fazia o sinal da cruz na minha testa e dizia: Deus está aqui com você, filho. Pode dormir em paz. Lembrei do Paulo, ainda criancinha, me perguntando se Deus morava no céu de verdade, e eu, com toda a seriedade de irmão mais velho, respondendo: claro que sim, e ele toma conta da gente. Como eu tinha chegado tão longe daquela inocência, como tinha trocado aquela paz por tanta amargura. Consegui emergir mais uma vez e tentei gritar por socorro. Mas mal podia ouvir minha própria voz por causa da chuva. A ponte já estava longe. Não conseguia mais ver os seguidores. Estava completamente sozinho, sendo carregado pela correnteza em direção a uma parte do rio que eu não conhecia. A sensação de abandono total me cortou por dentro mais do que o frio da água. Foi quando bati contra as pedras pela primeira vez. A dor no ombro esquerdo foi tão intensa que por pouco não desmaiei ali mesmo. Tentei me agarrar às pedras, mas elas estavam cobertas de limo e escorregavam das minhas mãos como sabão molhado. A correnteza me jogou contra uma rocha maior, e desta vez foi as costelas que sofreram um impacto brutal. Senti um estalo sinistro e uma dor lancinante atravessar todo o meu peito como uma lâmina incandescente. Naquele momento de agonia física absoluta, uma clareza terrível e implacável tomou conta da minha mente. Eu estava realmente morrendo. Não havia mais como negar ou racionalizar a situação. Todo o meu discurso elaborado sobre poder pessoal, sobre não precisar de ajuda externa, sobre ser superior a qualquer força cósmica, estava sendo literalmente despedaçado pela realidade mais básica e implacável. Eu era apenas um ser humano frágil e limitado, perdido num rio escuro, sem forças para se salvar sozinho, sem ninguém que pudesse me ouvir gritar desesperadamente por socorro. A terceira pancada foi diretamente na cabeça.
Vi estrelas explodindo na escuridão, senti gosto metálico de sangue na boca, e a consciência começou a escapar aos poucos como areia escorrendo entre os dedos. Mas estranhamente, no meio de toda aquela dor física insuportável e terror psicológico absoluto, comecei a sentir uma paz estranha se instalando gradualmente no meu íntimo. Era como se uma parte de mim estivesse finalmente se soltando, se libertando de toda aquela raiva acumulada que eu carregava há tantos anos como uma mochila de pedras nas costas. Foi nesse momento limítrofe entre vida e morte, entre consciência e desmaio total, que ela apareceu novamente. A mulher misteriosa do manto azul dos meus sonhos recorrentes. Mas desta vez não era um sonho. Eu estava literalmente debaixo d'água, lutando para não morrer afogado, e mesmo assim podia vê-la claramente, como se houvesse uma luz suave e dourada iluminando o ambiente onde só deveria existir escuridão total e sufocante. Ela estendeu a mão em minha direção com um gesto de convite gentil e acolhedor, e pela primeira vez em todos aqueles encontros oníricos perturbadores, ouvi sua voz com clareza cristalina. Filho querido, você não precisa carregar esse peso imenso sozinho. Nunca precisou. A voz era incrivelmente suave, melodiosa, sem qualquer tom de julgamento ou condenação, apenas amor puro e incondicional emanando de cada sílaba pronunciada. Tentei responder desesperadamente, tentei fazer perguntas urgentes, tentei entender quem ela era e o que estava acontecendo comigo, mas apenas engoli mais água salgada e amarga. Mesmo assim, algo profundo e primitivo dentro de mim reagiu imediatamente, não com palavras ou pensamentos articulados, mas com um sentimento avassalador de rendição total que eu nunca havia experimentado antes em toda a minha vida adulta. Era como se anos e anos de orgulho ferido e rebelião sistemática estivessem sendo literalmente lavados e levados embora pela água gelada do rio. Me senti como uma criança pequena e perdida que finalmente encontrou alguém disposto a levá-la para casa. Alguém que se importava genuinamente com seu bem-estar sem esperar absolutamente nada em troca, sem cobrar explicações ou justificativas. A sensação era paradoxal e completamente surreal. Ao mesmo tempo em que eu estava objetivamente morrendo, me afogando num rio durante uma tempestade noturna violenta, nunca havia me sentido tão profundamente acolhido, tão intensamente amado, tão completamente seguro em toda a minha existência adulta marcada por rebelião e amargura. A presença daquela mulher misteriosa me envolvia como um cobertor quente numa noite de inverno rigoroso. Embora ela não movesse os lábios visivelmente, eu podia perceber claramente sua mensagem telepática. Eu sempre estive aqui ao seu lado, esperando pacientemente que você parasse de gritar e se debater tempo suficiente para conseguir me ouvir chamando seu nome com carinho infinito. Era como se todo o universo conhecido estivesse me sussurrando suavemente que eu nunca havia estado realmente sozinho, mesmo nos momentos mais sombrios e desesperadores da minha rebelião prolongada contra tudo que era sagrado, mesmo quando fazia absolutamente tudo ao meu alcance para afastar qualquer possibilidade de transcendência ou conexão espiritual autêntica. As últimas bolhas de ar vital começaram a escapar dos meus pulmões já completamente exaustos. A consciência ia e voltava em ondas cada vez mais espaçadas e fracas, como a ressaca de uma maré que está ficando progressivamente mais distante. Mas aquela presença feminina amorosa continuava ali ao meu lado, segurando minha alma numa água que deveria estar gelada e hostil, mas que de repente parecia morna e incrivelmente acolhedora. Senti que estava sendo carregado para cima, não pela força dos meus braços já completamente paralisados, mas por mãos invisíveis que me levantavam com infinito cuidado e delicadeza materna, como uma mãe levanta um filho ferido e machucado. Foi então que comecei a subir inexplicavelmente em direção à superfície distante. Não era minha vontade nem minha força física que me impulsionava. Eu já havia desistido completamente de lutar, já havia aceito que minha hora havia chegado definitivamente. Era como se uma força externa, simultaneamente poderosa e gentil, estivesse me resgatando metodicamente das profundezas abissais onde eu havia afundado sem esperança de retorno. Quando finalmente minha cabeça rompeu a superfície da água revoluta e consegui respirar ar puro novamente, enchendo meus pulmões desesperados, o primeiro pensamento coerente e lúcido que atravessou minha mente foi cristalino e inquestionável. Isso não foi coincidência casual. Alguém realmente me ouviu. Alguém realmente respondeu ao meu desespero. Consegui chegar cambaleando até uma parte mais rasa do rio, onde a correnteza finalmente perdia sua força destrutiva e meus joelhos machucados finalmente tocaram pedras pequenas e escorregadias no fundo. Com o último resto de energia que me restava no corpo completamente exausto, me arrastei alguns metros pela margem lodosa e desabei totalmente na grama molhada, vomitando volumes enormes de água suja, tossindo violentamente, tremendo de frio de uma forma incontrolável, mas inexplicável e milagrosamente vivo. Fiquei ali deitado por vários minutos que pareceram horas eternas, simplesmente respirando com dificuldade, tentando processar e compreender o que havia acabado de acontecer comigo de forma tão dramática e transformadora.
A chuva continuava caindo do céu escuro, mas agora parecia suave e carinhosa, lavando meu rosto que estava coberto de uma mistura de lágrimas genuínas, sangue das escoriações e água do rio. Pela primeira vez em muitos anos da minha vida adulta, senti algo que havia esquecido completamente como experimentar: gratidão genuína e profunda. Não era a falsa gratidão intelectual superficial que eu costumava pregar nos meus discursos elaborados sobre autoconfiança e poder pessoal, mas uma gratidão visceral, primitiva, de quem acabará de ser salvo de uma morte absolutamente certa por forças que transcendiam completamente sua capacidade de compreensão racional. Quando finalmente consegui reunir forças suficientes para me sentar na grama molhada e olhar ao redor, tentando me orientar e descobrir onde exatamente a correnteza violenta havia me deixado, vi algo que me deixou completamente sem palavras e sem respiração por vários segundos consecutivos. Ali, encaixada de forma absolutamente perfeita entre duas pedras na margem, como se tivesse sido cuidadosamente colocada por mãos amorosas especificamente para que eu a encontrasse no momento certo, estava a estátua da Virgem Maria. A mesma imagem sagrada que eu havia tirado no rio com tanto ódio, desprezo e violência apenas alguns minutos antes. Ela estava completamente intacta, sem um único arranhão, sem uma rachadura sequer, sem qualquer sinal visível de que havia sido arrastada pela mesma correnteza brutal que quase me matou. Os olhos pintados de azul claro pareciam me olhar diretamente com a mesma expressão exata da mulher dos meus sonhos. Uma mistura inexplicável de tristeza materna profunda e amor incondicional que eu não conseguia compreender racionalmente, mas que tocava o lugar mais profundo e ferido da minha alma atormentada. Peguei a estátua com as mãos ainda trêmulas e a segurei contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa e sagrada do mundo inteiro. Foi nesse momento preciso que chorei de verdade pela primeira vez em anos. Não foi choro de raiva, frustração, autopiedade ou manipulação emocional calculada. Foi choro de alívio total e absoluto, de gratidão esmagadora, de quem acabará de descobrir que nunca estivera realmente sozinho, mesmo quando fazia absolutamente tudo ao seu alcance para afastar o amor que sempre estivera ali, esperando pacientemente que ele parasse de fugir e permitisse ser encontrado e abraçado. Abracei aquela pequena imagem de gesso como se fosse minha própria mãe, como se fosse minha infância perdida e recuperada, como se fosse a possibilidade concreta de recomeço que eu pensava ter destruído definitivamente e sem possibilidade de reparo ou redenção. Não sei exatamente quanto tempo fiquei ali sentado na lama fria da margem, chorando incontrolavelmente e segurando a estátua contra o peito. Sei apenas que aos poucos a chuva foi diminuindo gradualmente de intensidade, as primeiras luzes pálidas do amanhecer começaram a surgir no horizonte distante, e ouvi vozes humanas se aproximando através da vegetação. Eram os bombeiros que me procuravam sistematicamente desde que os meninos da ponte haviam dado o alarme sobre minha situação desesperadora. Quando finalmente me encontraram, disseram que era literalmente um milagre inexplicável eu estar vivo e consciente. Contaram que meus seguidores tinham corrido desesperadamente pela margem tentando me acompanhar e ajudar. Me perderam completamente na escuridão impenetrável da tempestade. Só conseguiram rastrear aproximadamente onde a correnteza poderia ter me levado quando o dia clareou o suficiente para permitir uma busca mais organizada e eficiente. Durante o trajeto de ambulância até o hospital regional, segurei a estátua com força contra o peito, recusando-me terminantemente a soltá-la mesmo quando os paramédicos tentaram me convencer de que seria melhor guardá-la numa bolsa para não atrapalhar o atendimento médico. O bombeiro experiente que me atendia era um homem veterano de uns 40 anos, que já havia participado de centenas de resgates aquáticos durante sua carreira. Ele olhou com atenção para a imagem nas minhas mãos e comentou com naturalidade impressionante: bem que minha avó sempre dizia que Nossa Senhora protege mesmo quem mais precisa de proteção. O senhor teve muita sorte de sair dessa situação vivo e aparentemente sem sequelas graves. Eu sabia no fundo do coração, com certeza absoluta e inquestionável, que não havia sido sorte casual. Sabia que havia sido algo muito maior, muito mais profundo e misterioso do que qualquer explicação racional que eu pudesse formular ou aceitar intelectualmente. Era graça pura materializada, amor incondicional tornado tangível, perdão imerecido que eu não merecia mas que havia sido oferecido mesmo assim, justamente quando eu mais precisava e menos esperava receber. Fiquei 3 dias completamente inconsciente no hospital, conectado a uma série impressionante de aparelhos médicos sofisticados. Durante esse período crítico, minha família viveu os momentos mais desesperadores e aterrorizantes das suas vidas. Minha mãe não saiu nem um minuto sequer do hospital, dormindo desconfortavelmente em cadeiras improvisadas, recusando-se terminantemente a ir para casa descansar mesmo quando Paulo insistia repetidamente que ela precisava cuidar da própria saúde. Eu sei que meu filho vai voltar para mim. Ela repetia com convicção inabalável para qualquer enfermeira ou médico que tentasse convencê-la a ir embora temporariamente. Eu sinto isso no coração.
É uma certeza mais forte que qualquer medo ou dúvida. Deus não vai levar meu menino agora, que ele mais precisa de uma segunda chance. O médico que me atendeu, Dr. Santos, explicou posteriormente para minha família que eu havia sofrido hipotermia severa, parada cardíaca completa e traumatismo craniano significativo. Qualquer uma dessas condições isoladamente poderia ter sido fatal para uma pessoa nas circunstâncias extremas em que fui encontrado. As três juntas, segundo todos os protocolos médicos conhecidos e estabelecidos, deveriam ter resultado inevitavelmente em morte ou, na melhor das hipóteses mais otimistas, sequelas neurológicas permanentes e graves. Mas todos os exames detalhados posteriores mostravam consistentemente que eu estava neurologicamente perfeito, sem qualquer dano detectável ou mensurável em qualquer área do cérebro ou sistema nervoso central. Quando finalmente abri os olhos e recuperei a consciência plena, a primeira coisa que vi foi o rosto visivelmente cansado e envelhecido do meu irmão Paulo. Ele estava sentado fielmente numa cadeira desconfortável ao lado da minha cama, segurando minha mão como se temesse que eu pudesse desaparecer novamente a qualquer momento sem aviso prévio. Seus olhos estavam vermelhos e profundamente marcados, denunciando 3 dias inteiros de vigília ininterrupta e lágrimas constantes de preocupação e desespero. Quando percebeu que eu estava realmente acordado e consciente, ele se levantou de um salto súbito, quase derrubando a cadeira, e gritou com uma alegria explosiva que ecoou pelo corredor inteiro do hospital: Juliano, você voltou. Você realmente voltou para casa. Em poucos minutos, meu quarto se encheu de movimento intenso e emoção pura. Enfermeiras eficientes verificando sinais vitais, médicos fazendo perguntas básicas para testar minha capacidade cognitiva, Paulo segurando minha mão e repetindo como um mantra de gratidão: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Foi então que minha mãe apareceu na porta do quarto. Quando me viu realmente acordado e falando coerentemente, ela parou por um segundo como se não conseguisse acreditar no que seus olhos estavam vendo. Depois desabou em lágrimas de alívio total e correu até minha cama para me abraçar com uma força física que eu não me lembrava dela possuir. Meu filho, meu menino querido, ela repetia entre soluços incontroláveis, acariciando meu rosto com mãos que tremiam de emoção pura. Eu sabia que você ia voltar para casa. Eu nunca parei de rezar, nem por um segundo. Eu sabia que você ia voltar para mim, para nós, para Deus. Pela primeira vez em anos inteiros, deixei que ela me tocasse sem oferecer qualquer tipo de resistência física ou emocional. Mais que isso, eu queria desesperadamente aquele carinho, precisava urgentemente daquele amor maternal incondicional que só uma mãe consegue dar, mesmo depois de tanto sofrimento causado, mesmo depois de tantas palavras cruéis e desnecessárias. Mãe, consegui murmurar com a voz ainda rouca e fraca, eu fui muito longe desta vez. Disse coisas terríveis e imperdoáveis. Fiz coisas que te machucaram no fundo da alma. Como você ainda consegue me amar depois de tudo que eu fiz contra você e contra nossa família? Ela apertou minha mão com toda a força que possuía e olhou diretamente nos meus olhos com uma ternura que me desfez completamente por dentro. Filho da minha vida, coração de mãe não para de amar nunca, em circunstância nenhuma. Mãe espera, mãe perdoa, mãe acredita sempre na possibilidade de transformação. Eu rezei todos os dias da minha vida inteira para que você voltasse para casa, para que você voltasse para Deus. Foi naquele momento de revelação que comecei finalmente a entender o que havia acontecido comigo debaixo d'água. Não foi apenas uma experiência de quase morte. Não foi apenas um acidente que terminou bem por pura sorte estatística. Foi um encontro real e transformador com o amor que eu havia rejeitado, negado, combatido e ridicularizado durante anos, mas que nunca havia parado de me procurar com paciência infinita. Era exatamente como o amor da minha mãe, multiplicado ao infinito. Um amor que não dependia de eu merecer ou conquistar, que não cobrava explicações ou justificativas, que existia simplesmente porque eu era filho, porque eu pertencia a uma família maior que transcendia as limitações da compreensão humana. Durante os 5 dias seguintes que permaneci no hospital para observação médica cuidadosa, tive tempo e tranquilidade necessários para refletir profundamente sobre tudo o que havia acontecido. Os sonhos perturbadores com a mulher de manto azul pararam completamente, como se ela tivesse cumprido sua missão específica de me trazer de volta ao caminho correto. Em lugar deles, comecei a sonhar com memórias esquecidas da minha infância que eu pensava ter perdido para sempre. Eu e Paulo brincando de herói e vilão no quintal pequeno da nossa casa. Minha mãe cantando canções de ninar suaves enquanto preparava o jantar simples com os poucos ingredientes que conseguia comprar. Meu pai ainda presente e aparentemente carinhoso. Antes de tudo desmoronar irreparavelmente, me carregando nos ombros para eu conseguir ver melhor o desfile colorido da festa junina. Foi ali, naquela cama de hospital,
cercado pelo amor incondicional da minha família e pelo perdão imerecido de pessoas que eu havia ferido profundamente, que comecei a entender as raízes verdadeiras e profundas da minha revolta. Toda a minha raiva contra Deus tinha começado quando meu pai nos abandonou sem explicação satisfatória. Eu era apenas uma criança de 8 anos que não conseguia compreender por que o homem que eu mais amava no mundo havia simplesmente ido embora, deixando um vazio emocional que eu tentará preencher com orgulho, rebeldia, ódio e uma busca desesperada por poder sobre outras pessoas. Era muito mais fácil psicologicamente confortável culpar Deus por não ter impedido aquilo do que aceitar a verdade dolorosa de que algumas pessoas simplesmente fazem escolhas egoístas e destrutivas que machucam profundamente quem elas deveriam proteger e amar incondicionalmente. Hoje, 5 anos depois daquela noite na ponte, acordo todos os dias com uma gratidão que não consigo explicar completamente. Trabalho numa marcenaria honesta, sou casado com Ana Paula, e dedico meu tempo livre para ajudar jovens que estão passando pelas mesmas crises. Não me considero mestre de ninguém, sou apenas um irmão mais velho que aprendeu algumas lições da forma mais dolorosa possível. Carrego sempre no bolso uma pequena medalha de Nossa Senhora que Ana Paula me deu. Não é superstição. É lembrança de que existe um amor que nos procura mesmo quando fugimos dele. Se você se reconhece no jovem revoltado que fui, saiba, não é tarde demais. Existe alguém esperando na margem do rio. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz?